Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha nova colega e amante do meu chefe me demitiu depois de roubar minha promoção, mas 3 meses depois, voltei como chefe dela para colocar as coisas em ordem. Sou Ângela, uma mulher de 29 anos, e além do fato de que moro sozinha e minha família vive em outro estado, não direi mais nada sobre minha vida pessoal. Isso é porque minha vida pessoal não é relevante para a história, e eu não quero fazer vocês perderem tempo. Mais adiante, eu contarei um pouco mais sobre mim. Acho que também deveria mencionar que sou solteira e durante o último ano, estive tão ocupada com o trabalho que não encontrei tempo para sair com alguém. Acredite, isso é importante para a história. Agora vamos ao problema principal, que é meu trabalho. Meu emprego é o que me trouxe a essa situação, mas o trabalho em si não é o problema. O problema são 2 pessoas, uma delas é meu chefe Mike, e a outra pessoa eu apresentarei depois, já que ela aparece um pouco mais adiante na história. Não me lembro exatamente quando, mas em algum momento, me interessei muito por publicidade e marketing. Desde então isso é tudo que eu quis fazer. Gosto de escrever anúncios criativos e pensar em maneiras de promovê-los. Pode ser que eu seja um pouco tendenciosa, mas na verdade, sou muito boa nisso. Entrei na empresa onde trabalho atualmente há 4 anos, e o chefe do meu departamento era uma ótima pessoa. Ele me ensinou muito, e acho que seria justo dizer que ele é uma das principais razões pelas quais sou boa no que faço. Eu sempre fui competente, mas ele me ensinou muitas coisas que eu não sabia, e isso me ajudou a melhorar. Portanto, sim, eu me tornei boa no meu trabalho. Ele sempre me incentivou a conquistar o cargo dele quando ele saísse. Mas como naquela época eu ainda não tinha experiência suficiente, tive que esperar. Estava bem com isso, pois sabia que com esforço e dedicação, facilmente alcançaria a posição dele. Então, decidi esperar. Mas depois o chefe acima do meu chefe de departamento, meu superior, foi substituído pela pessoa que mencionei anteriormente. Ele era uma pessoa terrível e deixou isso claro desde o começo. Não vou dizer que sou uma mulher muito bonita, porque não sou, mas tenho uma boa aparência e às vezes recebo olhares. No entanto, preciso dizer que não sou a única mulher no meu departamento. Temos mais de 10 mulheres aqui, mas sou a única que quer crescer e realmente está interessada e fascinada com o que faz. Depois que o chefe com quem eu me dava bem saiu, eu ainda não era suficientemente boa para conseguir o trabalho. Eles ocuparam o cargo temporariamente com outro chefe, que me deixava tomar a maioria das decisões. Ele era amigo do chefe anterior e, embora nunca tenha dito nada, acredito que estava me fazendo um favor ao me deixar assumir a liderança na maior parte do tempo. Ganhei bastante experiência no cargo e estava confiante de que seria promovida. Então chegou Mike e logo percebi que ele não valorizava esforço e interesse no trabalho como algo suficiente para a promoção. A princípio, Mike parecia o típico chefe que não se importava muito com o que você fazia, desde que o trabalho saísse bem. E como nosso departamento sempre entregava bons resultados, ele não tinha do que reclamar por algumas semanas. Mas depois ele começou a demonstrar interesse em mim, o que pensei ser uma coisa boa naquela época, mas acabou sendo muito ruim. Vejam, depois que o cara que estava temporariamente como chefe foi realocado, Mike assumiu como chefe até encontrarem uma pessoa mais adequada. Agora, Mike poderia fazer isso, mas não por mais de 8 meses, pois a empresa literalmente não permitiria. Mas antes mesmo de tomarem essa decisão, eu já havia demonstrado que era boa o suficiente para ser a chefe. Conseguimos um grande projeto de marketing de um filme e fizemos um excelente trabalho. Eu fui a líder nisso e todos, incluindo os outros chefes, ficaram impressionados com o resultado. Até Mike estava satisfeito. Mas então, algo muito estranho aconteceu. Mike me chamou para o escritório dele e disse que até o final daquela semana, teria decidido quem seria o próximo chefe. A princípio, pensei que ele estava tentando me dizer que iria me nomear como chefe, então perguntei diretamente. Ele disse que ainda não tinha decidido, mas que vendo como eu gerenciava as coisas, estava considerando me dar o cargo. Não fiquei em silêncio e disse a ele que eu era a melhor opção entre todos. Então ele fez algo que me incomodou muito, quero dizer, muito mesmo. Ele me disse que eu tinha todas as qualidades que a empresa procuraria, mas que ele também queria algo para si mesmo. Perguntei do que ele estava falando e ele me perguntou quão desesperada eu estava pelo cargo. Essa pergunta, junto com sua expressão, deixou claro o que ele queria. Fiquei extremamente desconfortável e perguntei diretamente se ele estava insinuando que eu deveria dormir com ele para conseguir o cargo. Ele sorriu e disse que não tinha falado nada, mas que me achava atraente e até piscou para mim. Isso me enfureceu, e eu disse a ele que jamais dormiria com ele para conseguir um emprego. Ele respondeu que nunca havia me pedido isso e que eu tinha uma semana para pensar. Agora, deixe-me contar um pouco mais sobre mim. Venho de uma cidade pequena onde quase todo mundo se conhece.
Fui criada por pais muito gentis que me ensinaram a ser amável com os outros e a ajudar quem precisasse, mas também me ensinaram a não sacrificar minha dignidade por nada e a lutar quando fosse necessário. Então, de repente, não havia nada a pensar. No dia seguinte, fui direto ao escritório dele e disse para tirar essas ideias da cabeça. Joguei um copo de água no rosto dele. Como vocês podem imaginar, eu não consegui o cargo. Mike se encarregou de encontrar alguém melhor para o trabalho. E se vocês estão pensando, por que você não tentou gravá-lo dizendo algo para expor a situação? Eu tentei várias vezes. Mas ele era muito cuidadoso, nunca falava nada diretamente e só fazia insinuações sempre que discutíamos o assunto. Como não podia fazer mais nada, decidi que trabalhar duro e esperar seria a melhor opção. Eu já sabia que tinha o melhor histórico de trabalho, então, com o tempo, não haveria como eles me negarem uma promoção. Mas após 3 meses, percebi que Mike estava sabotando meu trabalho para parecer que eu não era tão competente. Comecei a notar que recebia cada vez menos crédito, mesmo quando fazia a maior parte do trabalho. Depois de um grande projeto, Mike ficou com todos os méritos, mas isso nem era o maior problema na minha vida naquele momento. Porque nesses 3 meses eu ganhei uma competidora que estava tão interessada no cargo de chefe quanto eu e estava disposta a fazer tudo o que eu não faria. Vejam, depois desses 8 meses, uma jovem e bela mulher chamada Lina se juntou à empresa e nos tornamos colegas de trabalho. No começo eu realmente a ajudei, pois ela parecia ser muito agradável, mas logo percebi que tipo de pessoa ela era. Na verdade, ela estava apenas me usando para conseguir avançar. Então parei de ajudá-la, o que lhe causou alguns problemas no início, mas ela logo aprendeu como fazer as coisas. Rapidamente percebi que ela também queria o cargo de chefe. Nos tornamos concorrentes e, embora eu tivesse muita experiência, ela começou a obter papéis de liderança em grandes projetos. Isso aconteceu porque ela entendeu o tipo de pessoa que Mike era e começou a manipular o pequeno Mickey, para que ele fizesse o que ela queria. Há 4 meses, ela já havia tomado a maioria dos projetos importantes dos quais eu costumava ser líder, e quase não me chamavam mais. Quando eu conseguia fazer um bom trabalho, não havia ninguém para notar. Mike estava completamente contra mim naquela época. Comecei a perder as esperanças e a ficar amarga. Amava meu trabalho e a empresa, mas pessoas como Mike e Lina tornavam meu dia a dia insuportável. Eu me repetia que tudo isso não era justo, pois trabalhei duro para conquistar tudo e ainda continuava trabalhando. Eu merecia, mas mesmo assim não estava conseguindo. Sabia que a vida não era justa, mas era doloroso ser um exemplo disso, especialmente em algo que significava tanto para mim. Estava claro que eu estava lutando uma batalha perdida, então fiz algo do qual não me orgulho particularmente. Estava muito irritada e um pouco deprimida, pois estava cada vez mais claro que eu teria que deixar esse emprego e fazer outra coisa. Durante uma festa da empresa, em um momento de pura raiva, acabei humilhando Lina. Eu tinha bebido um pouco, e quando tivemos uma pequena discussão sobre como abordar um novo projeto, ela terminou gritando comigo primeiro. Depois que eu disse que sabia mais do que ela me respondeu que agora estávamos no mesmo nível. Não consegui me controlar e disse que isso só acontecia porque ela estava usando o próprio corpo para conseguir o que queria. Sim, eu disse isso. Isso causou um grande alvoroço na sala, e acho que Lina também se lembrou disso, pois há 3 semanas, quando foi promovida a chefe, o que era inevitável, ficou claro que ela começaria a tornar minha vida impossível. Ela sabotava meu trabalho, levava o crédito pelas minhas ideias e continuava fazendo minha vida cada vez mais miserável. Honestamente, naquele ponto, eu não tinha ideia do porquê ainda estava trabalhando ali, mas lá estava eu. Acho que meus sonhos e esperanças haviam desmoronado tão intensamente que deixei de pensar por um tempo e só continuei seguindo a correnteza. Sabia que ela tinha algum plano, e talvez eu quisesse ver o que ela estava planejando, mas realmente não sei. O fato é que eu não pedi demissão naquela época. Depois de sabotar meu trabalho por um tempo, há uma semana, Lina me demitiu. E não se limitou a me despedir. Ela quis me humilhar na frente de todos. Disse que em vez de trabalhar, eu estava focada apenas na minha aparência, como se isso fosse me ajudar a avançar. Acho que agora estou até pior do que alguns meses atrás. Ela também disse que aquilo não era um salão de beleza e que queria pessoas trabalhadoras no lugar de alguém como eu. Nem discuti, pois não fazia sentido. Ela era minha chefe, e até o chefe dela estava contra mim. Então, não valia a pena. Naquele momento me dei por vencida, mas não me senti triste. Na verdade, sorri e fui embora, pois ela fez algo por mim que eu mesma não conseguia fazer. Colocou um ponto final nessa situação. Além disso, não mencionei antes, mas eu realmente tenho provas de que ela estava tendo um caso com Mike. Então, quando fui demitida, soube que sempre poderia usar isso para destruir a carreira dela, se realmente precisasse. Pelo menos era o que eu estava pensando naquele momento. Mas, depois de chegar em casa, decidi refletir um pouco sobre isso antes de agir.
Agora que já pensei mais sobre o assunto, acredito que não preciso fazer nada. Tenho 6 meses de pagamento de indenização, e quando esse período acabar, tenho certeza de que encontrarei um bom emprego se começar a buscar. Se eu começar a pensar em vingança, isso poderia acabar me machucando no final. Mas também não quero simplesmente deixá-los sair ilesos dessa situação. Então, vim aqui para perguntar: o que vocês acham que eu deveria fazer? Devo fazer algo com as provas que tenho ou simplesmente seguir em frente? Atualização 1. Passaram-se 2 semanas. Quero agradecer a todos que tentaram me ajudar. Acreditem, suas sugestões foram de grande ajuda. E para aqueles que estão se perguntando, sim, tomei uma decisão. Não ia escrever uma atualização até realmente ter feito uma escolha. Demorei um pouco para pensar no que seria o certo a fazer. Até uma semana atrás, eu ainda não tinha certeza do que faria. Mas, de repente, algo aconteceu. Sim, isso me ajudou a tomar uma decisão. Então, deixem-me continuar exatamente de onde parei. Alguns dias depois de postar a história, meu dilema se intensificou ainda mais, pois eu estava muito confusa. Estava com raiva do que fizeram comigo, mas também não queria perder mais tempo com eles. Além disso, para as pessoas que dizem que eu mereci isso, elas estão erradas. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Insultá-los? Bem, não mencionei isso antes, mas depois de insultar Lina, na verdade eu me desculpei. No dia seguinte, expliquei a ela que estava bêbada e com ciúmes. Ela não me perdoou, mas eu me desculpei. E quanto a Mike, não acho que eu tenha qualquer razão para me desculpar. Ele tentou me chantagear para que eu dormisse com ele, retendo minha promoção e usando-a como incentivo, e isso eu achei ofensivo. Então, não acho que lhe devo uma desculpa. Não gostei do que me fizeram, e sim, são pessoas realmente ruins. Se eu fosse como eles, já teria espalhado as provas que tenho e teria arruinado suas carreiras imediatamente. Mas eu não fiz isso e honestamente não me importava. Queria ter certeza antes de fazer qualquer coisa, e agora estou completamente certa. A princípio, por mais que pensasse, eu não conseguia decidir. Não se tratava apenas de vingança, se fosse, teria sido fácil. Mas divulgar a informação teria grandes consequências, não apenas para suas carreiras, mas para suas vidas. Não sei sobre Lina, mas Mike é casado e até tem filhos. Honestamente, não queria ser a pessoa que destruísse a vida de outras pessoas, mesmo que elas tivessem sido injustas comigo. Como já mencionei no post, recebo uma indenização substancial que me cobre por mais de 6 meses, então poderia facilmente seguir em frente. E finalmente era isso que eu estava considerando. Há quase uma semana, eu pensava que me vingar não era uma boa opção e que deveria me concentrar em mim mesma. Estava prestes a decidir deixar tudo para trás, mas então Lina me ligou, e tudo mudou. Ela me ligou de um número desconhecido apenas para se vangloriar de como estava bem enquanto eu estava por baixo. Ela mencionou que graças ao meu trabalho árduo, estavam recebendo muitos novos projetos e que agora teria a oportunidade de realizá-los e levar o crédito, tudo enquanto usava o sistema que eu criei como base. Ela até me agradeceu por estar com medo de fazer algo e por ter feito tudo para impulsionar a carreira dela. Disse que a única pessoa que eu poderia culpar era a mim mesma. Bem, isso me enfureceu profundamente. Eu disse a ela que recusei dormir com o chefe porque, ao contrário dela, eu tinha dignidade e capacidade para conseguir o que queria sem precisar dormir com ninguém. Ela me respondeu que o método dela funcionou e que o meu me deixou onde estou. Ela também me disse que estava punindo as pessoas que me apoiaram e me valorizavam mais do que ela. Em essência, estava dificultando a vida dos colegas de trabalho que preferiam trabalhar comigo. Não sei porquê, mas isso me irritou tanto que logo após a ligação, decidi que custasse o que custasse, ela não merecia estar onde estava, e Mike também não. Como eu tinha os meios para derrubá-los, fazer isso não me pareceu uma má ideia. E foi assim que decidi me vingar de ambos. Além disso, alguém sugeriu que eu tentasse chantagear Mike com as evidências que tenho e ver se consigo recuperar meu trabalho. Gostei tanto dessa ideia que estou disposta a tentar em algumas semanas. No momento, estou tentando reunir mais provas de que Mike e Lina estão dormindo juntos, pois não quero deixar margem para dúvidas ou erros. Atualização 2. Já passou mais de um mês desde a última atualização, e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Primeiro, peço desculpas por fazê-los esperar tanto tempo. Sei que estão ansiosos para saber o que aconteceu, então vou direto ao ponto. Também precisei esperar bastante, pois muitas coisas estavam acontecendo. No final da minha última atualização, já compartilhei o que planejava fazer, e foi exatamente o que fiz. Primeiro, falei comigo mesma e decidi seguir Mike e Lina por 2 semanas. Encontrei-os indo juntos a hotéis e obviamente tirei algumas fotos. Não era todos os dias, mas umas 4 vezes em 2 semanas. Quando já tinha provas suficientes, decidi seguir em frente. Na minha última atualização, esqueci de mencionar como obtive inicialmente as provas contra eles. Então, deixe-me explicar.
Um dia, esqueci um arquivo importante que precisava para trabalhar e me dei conta tarde demais, então voltei ao escritório para pegá-lo. E adivinhem quem encontrei fazendo barulho no escritório? Abri a porta lentamente e encontrei Mike e Lina se beijando, então tirei algumas fotos e gravei um breve vídeo. Isso foi cerca de 3 ou 4 semanas antes de eu ser demitida. Então, depois de obter provas da infidelidade deles, comecei o próximo passo do meu plano. Agi como se tivesse encontrado Mike acidentalmente e pedi 5 minutos do tempo dele. Ele recusou e foi embora, então enviei uma foto do que havia capturado. Ele me ligou imediatamente e perguntou o que eu queria. Marcamos para almoçar e expliquei que sabia o número da esposa e do filho dele e onde moravam. Disse que se ele não fizesse o que eu pedisse, ele se arrependeria pelo resto da vida. Tentou manter a confiança, achando que eu só tinha uma foto, mas assim que mostrei o vídeo começou a implorar para que eu não fizesse nada. Foi muito satisfatório vê-lo tão impotente, e por um segundo, pensei em simplesmente tornar a vida dele miserável e aproveitar o momento. Mas lembrei a mim mesma que tinha um plano. Quando ele perguntou o que eu precisava, disse que tinha algumas exigências. Primeiro, ele precisava começar a sabotar o trabalho de Lina, assim como fez comigo, e encontrar uma razão para rebaixá-la. Além disso, pedi que ele fizesse tudo o que eu pedisse sem contar nada a ela. Alertei que se ela descobrisse, a esposa dele e todos os outros também saberiam. Ele aceitou de imediato e disse que encontraria uma forma de fazer isso. Depois, perguntei o que diria ela quando notasse que algo estava errado. Eu disse para inventar uma desculpa, dizendo que alguém da alta direção não estava satisfeito com o desempenho dela, mas que ele não deixasse suspeitar dele. A disposição dele em culpá-la sem remorso algum já diz tudo sobre o tipo de pessoa que ele é. Ele até implorou, dizendo que foi tudo ideia dela e que ele não queria me demitir. Depois de acalmá-lo, pedi uma última coisa: queria meu emprego de volta. Ele argumentou que isso não era possível, mas dei 2 semanas para resolver, dizendo que se não o fizesse, seu segredo viria à tona. Então, uma semana depois, ele me informou que já tinha começado o processo e que Lina ainda não desconfiava de nada. Poucos dias depois, conseguiu rebaixá-la. Hoje, ele me informou que garantiu minha volta ao trabalho. Amanhã seria o último dia das 2 semanas, então ele conseguiu cumprir exatamente a tempo. Para os que se perguntam como Lina reagiu ao ser rebaixada, ela ficou incrédula e correu para falar com Mike. Ele fingiu estar aborrecido e algumas semanas depois, pedi a Mike que me desse o cargo de líder. 2 semanas depois consegui. Não posso descrever a expressão no rosto de Lina quando se deu conta de que eu me tornará sua chefe. Atualização 3. Passaram-se alguns meses, então permitam-me ir direto ao ponto sobre o que acredito que será a última atualização, sem fazer vocês perderem tempo. Muitas coisas aconteceram desde então. 2 dias depois da minha última atualização, voltei para a empresa. No começo, Lina me perguntou o que eu estava fazendo no escritório, e quando eu disse que havia sido recontratada, ela ficou em choque. Não conseguiu esconder a raiva e correu até Mike para entender o que estava acontecendo. Ele fingiu não saber de nada e mostrou-se irritado. À medida que trabalhávamos, fui designada para mais e mais projetos, e ela era obrigada a me ver liderar tudo. Obviamente, ela tentou sabotar o meu trabalho, mas Mike sempre estava atento e garantiu que nada desse errado. Depois de umas 2 semanas, mencionei, na frente dela, que iria assumir a posição de líder, o que a deixou tão furiosa que ela bateu com força na mesa. Trabalhei duro durante 1 mês, então, pedi a Mike para me dar o cargo de líder. 2 semanas depois, finalmente o consegui. Não consigo descrever a expressão no rosto de Lina ao perceber que eu havia mudado totalmente o jogo e me tornado sua chefe. Mas mesmo assim, ela não parecia tão preocupada, pois sabia que ainda tinha o apoio de Mike. Cerca de 1 mês depois, uma grande oportunidade surgiu. Responsabilizamos Lina por um erro grave. Isso me deu a chance perfeita para dispensá-la. Quando finalmente disse a ela que esse salão de beleza não precisava mais dela, ela perdeu o controle. Recusou-se a acreditar no que estava acontecendo e quase deu um tapa em Mike quando ele disse que não podia fazer nada a respeito. No final, ela teve que ser escoltada pela segurança. Ao ser levada embora, Lina jurou que eu não teria paz naquela cidade. Saiu chorando, dizendo que não poderia se dar ao luxo de perder o emprego. Mas, devido ao comportamento dela, ninguém teve pena. Eu senti um pouco de pena, mas ao lembrar de tudo que ela me fez, concluí que ela merecia cada parte disso. Depois que Lina foi embora, Mike parecia aliviado, achando que eu havia terminado com ele. Para lhe dar uma falsa sensação de segurança, até menti dizendo que tinha apagado todas as provas e até agradeci por tudo. Esperei um pouco mais de 1 mês e meio e então enviei todas as provas de forma anônima para a esposa de Mike e para algumas pessoas na empresa, que espalharam a notícia rapidamente.
Não consigo descrever o quão satisfatório foi fazer isso. Durante o fim de semana, recebi várias chamadas e mensagens de Mike, mas ignorei todas. No dia útil seguinte, Mike chegou ao trabalho visivelmente abatido e foi demitido imediatamente por tudo que fez. Pediram que ele saísse da empresa. Antes de ir, ele me disse que o que eu fiz não foi justo. Respondi: a vida não é justa, amigo. Ele me disse para lembrar desse dia e que o que eu fiz voltaria para mim um dia. Eu disse que não me importava. Além disso, a esposa dele entrou com um pedido de divórcio e levou o filho com ela. E isso encerra essa parte. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu pai gastou todas as suas economias, de vida na faculdade de medicina do meu irmão, me chamou de estúpido, se recusou a ajudar com meu negócio, e agora quer o meu dinheiro. Olá! Antes de contar o que aconteceu, vou explicar um pouco sobre minha família para que tudo faça sentido. Eu, homem de 21 anos, venho de uma família desestruturada, infelizmente. Meus pais se divorciaram quando eu estava no ensino fundamental porque meu pai teve um caso com sua secretária. Claro, descobri isso bem mais tarde, quando já era um pouco mais velho, mas os problemas no casamento dos meus pais sempre estiveram lá. Mesmo quando criança, eu percebi a tensão que parecia sempre presente. Eles estavam juntos, mas eu podia ver que não estavam realmente apaixonados, e definitivamente havia algo estranho. Quando via outros pais com seus filhos, eu percebia que eram uma família feliz, mas esse não era o caso da minha. Eu também tenho um irmão mais velho, e alguém poderia pensar que vir de uma família desestruturada teria fortalecido nosso relacionamento, mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, meu irmão é um idiota e, por algum motivo, sempre pareceu implicar comigo desde que éramos crianças. Ele tentava me diminuir o tempo todo e me intimidava sem parar, o que acabou levando nossos pais a tomarem partido. Minha mãe estava na maioria das vezes do meu lado, enquanto meu pai sempre apoiava meu irmão, Eric. Meu irmão, um homem de 25 anos, não era uma boa pessoa, e crescer com ele foi horrível. Ele era o garoto mais maldoso e aproveitava qualquer oportunidade para falar mal de mim com seus amigos. Eu era fisicamente menor do que ele, então nunca conseguia fazer nada além de correr para minha mãe, o que me deixava ainda pior aos olhos dos outros, pois ganhei a fama de filhinho da mamãe. Minha mãe sempre o repreendia, mas não ajudava, pois meu pai sempre o defendia e dizia à minha mãe que eu precisava aprender a ser durão, pois era assim que eu me tornaria um homem. Mas eu não queria aprender a ser durão, eu só queria viver em paz. Por algum motivo, meu pai e meu irmão odiavam a ideia de eu ter uma vida tranquila. Eles constantemente tentavam me incomodar de alguma forma, e minha mãe fazia o possível para me proteger, mas não podia ficar de olho em nós o tempo todo enquanto cuidava da casa e das tarefas. Ela era uma mãe que ficava em casa, e tinha muito trabalho com a criação dos filhos e com a casa. Era quase impossível para ela impedir que eu fosse intimidado pelo meu irmão ou pelo meu pai. Foi assim que as coisas eram para mim enquanto crescia, e com o tempo aprendi a aceitar e a deixar para lá, em vez de reclamar constantemente ou lutar contra isso. Então, quando eu estava na 8ª série, minha mãe se sentou comigo e me disse que iria se separar do meu pai. Naquela época, eu já era suficientemente maduro para entender que eles tinham seus motivos e que isso era para o melhor. Ela não me disse o motivo exato pelo qual estavam se divorciando, mas presumi que era porque meu pai era uma pessoa horrível para se casar e que ela já tinha aguentado o suficiente. Demorou um pouco mais, até o ensino médio, para eu descobrir o verdadeiro motivo da separação. Aparentemente, minha mãe encontrou mensagens no celular do meu pai trocadas entre ele e sua secretária, e esse foi o ponto final para ela. Ela já estava tolerando bastante, mas não aceitou a infidelidade. Em uma conversa sincera que tivemos, minha mãe me contou que a razão pela qual meu pai nunca gostou de mim era porque ele nem sequer queria um segundo filho, mas ela se recusou a desistir de mim e até o ameaçou com o divórcio. Ele estava começando seu negócio na época, e eles estavam com dificuldades financeiras. Com uma criança já era difícil, e ter outro filho seria ainda mais complicado. Mas minha mãe foi firme e disse que não desistiria de mim e que iria passar pela gravidez. Eles tinham uma babá na época porque, mesmo que minha mãe trabalhasse antes de eu nascer, ela sugeriu que continuaria trabalhando e pegaria dinheiro emprestado do meu avô até que o negócio do meu pai prosperasse, e depois devolveriam tudo. No entanto, meu pai não concordava com a ideia de pegar dinheiro do sogro, então disse à minha mãe que só aceitaria um segundo filho se ela deixasse o emprego e ficasse em casa.
Ele esperava que minha mãe discordasse e interrompesse a gravidez, mas ela não fez isso. Foi assim que as coisas começaram a desmoronar entre eles. Minha mãe reconheceu que ambos poderiam ter lidado com o problema de uma maneira melhor, mas a maneira como meu pai começou a me ressentir e a me prejudicar após o meu nascimento a fez se sentir péssima. Por isso, ela nunca tentou uma reconciliação. Ela me disse que o fato de eu ter tido uma infância tão difícil foi em parte culpa dela, e se desculpou por isso, pois sentia que deveria ter saído mais cedo, mas não o fez porque achava que isso teria um impacto negativo em nós. Infelizmente, a decisão de permanecer naquele casamento tornou as coisas muito piores. No final, ela teve que ir embora, mas só depois de se machucar da pior maneira possível. Parte dela ainda amava meu pai, mesmo depois que eu nasci ele começou a me tratar muito mal. Ela teve esperança de que ele mudasse, mas isso nunca aconteceu, e ela só ficou de. Então, a distância entre eles continuou crescendo e ele acabou traindo. Eu amo minha mãe, de verdade, mas honestamente acho que ela poderia ter sido honesta comigo sobre muitas coisas muito antes do que foi, porque ela só me contou todas essas coisas quando eu estava no último ano do ensino médio. Mas eles se divorciaram quando eu estava no ensino fundamental. Infelizmente, eu ainda tinha que passar todos os finais de semana com o meu pai. Meus pais tinham feito um acordo de custódia onde eu passaria os finais de semana com meu pai, enquanto meu irmão ficaria com minha mãe. Isso funcionava porque eu odiava passar tempo com meu pai e detestava ainda mais meu irmão, então deixei bem claro durante o divórcio que eu não queria ficar com meu pai ao mesmo tempo que meu irmão, pois seria um pesadelo total. Minha mãe concordou, então o advogado dela cuidou dos detalhes. Mesmo que meu pai não estivesse satisfeito com isso, porque ele acreditava que era importante para mim criar laços com meu irmão, eu achava impossível me dar bem com alguém como ele. Felizmente, minha mãe me apoiou e conseguiu um acordo onde eu passava o mínimo de tempo possível com meu pai, e eu e meu irmão crescemos praticamente separados. Apesar disso, passávamos os feriados juntos, o que sempre era horrível, pois, após o divórcio, meu pai começou a namorar sua secretária, e minha mãe não suportava isso. Ele teve o bom senso de nunca trazê-la quando nos reuníamos para os feriados, mas minha mãe sabia a verdade e odiava essa situação. Então, os feriados eram sempre tensos, mas tínhamos que lidar com isso de alguma forma porque meu pai insistia, e minha mãe tinha que concordar, pois já havia imposto muita distância entre meu pai, meu irmão e eu. Esse era o mínimo que ela poderia fazer para que ao menos tentássemos parecer uma família e nos relacionássemos por sermos parentes de sangue. Era apenas uma aparência. No fundo, ninguém realmente gostava uns dos outros, e tanto meu irmão quanto eu já tínhamos escolhido com qual dos nossos pais nos dávamos melhor, e nossos pais também. Acho que é seguro dizer que minha família era bem disfuncional e que minha infância foi bastante estranha. Mesmo assim, continuei mantendo contato com meu pai, mesmo depois de descobrir toda a verdade no último ano do ensino médio, porque minha mãe tinha me dito que, aparentemente, ele seria o responsável por pagar minha faculdade, então eu precisava estar em bons termos com ele. Esse era o motivo pelo qual ela nunca tinha me contado essas coisas antes, ela temia que eu brigasse com ele e perdesse o dinheiro para a faculdade. Minha mãe só começou a trabalhar depois do divórcio, então não tinha economizado o suficiente para pagar o tipo de faculdade que eu queria. Assim, meu pai era a minha melhor chance. Foi difícil, mas fiz o meu melhor para manter uma boa relação com ele. No entanto, tudo acabou sendo em vão, pois descobri que nunca houve um fundo para minha faculdade. Meu pai continuava me tratando mal e me menosprezando, e, alguns meses antes de me formar, alguns amigos e eu decidimos abrir nosso próprio negócio em vez de ir para a faculdade. Era um grande risco que estávamos assumindo, pois todos nós éramos jovens e tínhamos pouca experiência, mas tínhamos uma paixão enorme pelo que queríamos fazer. Não acreditávamos que ir para a faculdade aumentaria nossas chances de sucesso rapidamente, era simplesmente um salto de fé que decidimos dar. Eu fui o primeiro a ter a ideia de abrir nosso próprio negócio. Inicialmente, estávamos apenas brincando com a ideia, mas logo decidimos que era realmente o que queríamos fazer. Nosso plano era abrir um negócio de roupas e acessórios, pois queríamos revolucionar o mercado, já que a maioria das lojas de roupas e acessórios do nosso bairro vendia produtos em massa de grandes corporações ou eram pequenos negócios que não entendiam como os jovens queriam se vestir. Eu e meus amigos sempre tínhamos dificuldade para encontrar roupas que realmente nos representassem, e acabávamos usando peças velhas que comprávamos em brechós ou ficávamos com um visual antiquado. Brincávamos sobre isso, mas percebemos que muitos jovens provavelmente se sentiam da mesma forma.
Assim, nasceu a ideia da nossa marca. Hoje, me orgulho em dizer que expandimos consideravelmente desde então, e fico feliz por ter arriscado sem me preocupar em ir para a faculdade, pois acredito que conseguimos nos sair muito bem. Eu e 3 amigos passamos meses fazendo o planejamento do negócio. Decidimos que 2 de nós focariam na criação das peças, algo que não seria difícil, já que éramos bons em arte e interessados em moda, enquanto os outros 2 se concentrariam nos aspectos comerciais. Eu era o responsável por procurar investidores, o que seria difícil, pois éramos apenas um grupo de jovens de 18 anos sem experiência e sem diploma. Não tínhamos formação em moda e nem em administração, tudo o que tínhamos era paixão. Pode parecer idealista, mas éramos teimosos e já tínhamos decidido seguir em frente com nossa ideia. Por algumas semanas, eu não contei nada a ninguém sobre isso, mas logo não pude mais manter em segredo e contei tudo à minha mãe. No começo, ela ficou um pouco apreensiva e insistiu para que eu pelo menos fosse para a faculdade e conseguisse um diploma, mas eu expliquei que estava realmente seguro da minha decisão e só queria o apoio dela. Ela acabou aceitando, mas me disse que seria muito difícil convencer meu pai a nos ajudar financeiramente, pois ele já não gostava da ideia de que eu tivesse interesses considerados femininos. E se ele descobrisse que eu estava me aventurando na indústria da moda, provavelmente nunca mais falaria comigo. No entanto, eu precisava de dinheiro, e todos os investidores estavam nos recusando. A maioria nem se dava ao trabalho de nos receber antes de dizer não, porque ninguém queria apostar em nós, o que era compreensível. As únicas pessoas que poderiam considerar ajudar eram amigos e familiares, então era a eles que teríamos que recorrer. Dessa forma, cerca de 2 meses antes da minha formatura, decidi conversar com meu pai sobre o financiamento para o meu negócio. Meus amigos já tinham falado com seus pais, e, após muita insistência e imploração, todos tinham aceitado investir em nosso negócio e nos ajudar, mas eu sabia que meu pai seria o caso mais difícil. Primeiramente, eu tinha que contar a ele que não me inscrevi em nenhuma faculdade porque meus amigos e eu estávamos trabalhando na nossa marca e era isso que queríamos seguir. Quando contei a ele que não iria para a faculdade, ele não pareceu se importar e disse que estava tudo bem, mas, quando mencionei que precisaria do dinheiro reservado para a faculdade para financiar minha startup, ele me disse que não tinha dinheiro guardado para mim, pois, de fato, não se importava com o que eu fizesse. Foi então que descobri que eu nunca tive um fundo para a faculdade, pois tudo que ele tinha, ele já havia gasto com meu irmão, que estava cursando medicina. Meu irmão começou 4 anos antes de mim, e eu sabia que ele estava na faculdade de medicina. Também sabia que seria caro, mas imaginei que o negócio do meu pai estava indo bem, então ele poderia, claro, pagar os estudos de nós 2. O que eu não sabia era que meu irmão não só estava pegando dinheiro do meu pai para a faculdade, mas também recebendo uma grande quantia para manter um estilo de vida divertido enquanto deveria estar estudando para se tornar médico, e meu pai ficava feliz em ajudar. Ele me contou que havia dado um cheque ao meu irmão, com suas economias de vida, pouco antes de ele começar a faculdade de medicina, uma quantia enorme, quase $120 mil. Desde então, meu pai estava vivendo apenas do salário e não se importava. Ele também assumiu que eu não iria para a faculdade, algo que, de fato, estava certo, mas pelos motivos errados, e por isso nunca se preocupou em poupar dinheiro para mim ou em me informar que eu não tinha um fundo para a faculdade. Ele me explicou que sempre acreditou que Eric era seu filho mais brilhante e que nunca esperou que alguém tão estúpido quanto eu sequer tentasse ir para a faculdade, muito menos fosse aceito. E isso ficou claro quando decidi abrir meu próprio negócio em vez de tentar uma vaga em alguma universidade. No momento em que percebi que ele estava falando sério e realmente tinha dado todas as suas economias para o Eric, fiquei furioso. Não só ele não tinha reservado nada para mim, mas também me chamou de estúpido enquanto exaltava o irmão como brilhante. Naquele dia, eu finalmente desabafei e disse exatamente o que pensava dele, pois simplesmente não aguentava mais. Eu tinha esperança de que ele me ajudaria um pouco com o dinheiro necessário para o meu negócio e que eu o reembolsaria assim que a empresa começasse a dar lucro. Mas ele nem ao menos considerou isso, o que me machucou profundamente. Depois daquela discussão intensa, ficou claro para mim que não tínhamos mais nada a dizer um ao outro. Decidi que nunca mais veria meu pai, e ele pareceu aceitar bem, pois sabia que, por mais que ele quisesse, eu nunca seria como Eric. Após o rompimento, praticamente fui morar com minha mãe, e foi doloroso explicar aos meus amigos que meu pai não iria nos ajudar com o capital para o negócio, mas eles entenderam.
Minha mãe foi quem me apoiou, usando parte do seu próprio dinheiro e pegando emprestado o restante dos meus avós, algo que eu preferia evitar, pois eles já eram idosos e eu queria que guardassem suas economias para emergências médicas. No entanto, eles ficaram felizes em nos ajudar como investidores e mentores, e estou contente que decidiram apostar em mim. Tenho certeza de que eles não se arrependeram da escolha, pois nossa marca foi um sucesso. Somos bem populares entre os jovens, e é impressionante ver o quanto tivemos que trabalhar para chegar até aqui e o quão longe chegamos. No final das contas, meu negócio é bem mais bem-sucedido do que o de meu pai, e acredito que isso deve ter sido difícil para ele aceitar. Mas então, 2 semanas atrás, algo inesperado aconteceu. Meu pai me ligou, após quase 3 anos sem nos falarmos. Surpreendentemente, a ligação era sobre o Eric, e ele disse que tinha uma má notícia para mim. Ele começou me parabenizando pelo sucesso da minha empresa, e eu pensei que, talvez, finalmente, ele fosse reconhecer que estava errado. Mas, na verdade, ele estava ligando porque precisava da minha ajuda. Meu pai explicou que o Eric tinha terminado recentemente a residência, mas estava com grandes problemas. Ele havia começado a jogar enquanto morava fora, e agora estava com uma dívida enorme, com pessoas perigosas atrás dele. Ele teve que voltar para casa assim que terminou a residência e agora estava se escondendo na casa do meu pai, mas isso não resolveria o problema. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas o encontrariam, e meu pai temia que algo ruim acontecesse com ele. Foi então que meu pai me pediu para ajudá-los financeiramente. Ele explicou que estava vivendo apenas do salário e que esperava que eu emprestasse o dinheiro necessário para que pudessem pagar a dívida e recomeçar. Ele argumentou que, com o sucesso da minha empresa, essa quantia não seria um grande problema para mim, como seria para ele. Ele não demonstrou qualquer remorso pelo passado, nem pediu desculpas. Agiu como se tivéssemos uma relação cordial e apenas esperava que eu ajudasse, simplesmente porque ele tinha pedido. Isso me deixou muito irritado, e eu disse a ele que fosse procurar ajuda em outro lugar, pois ele era tolo em achar que eu faria algo por eles. Desliguei e bloqueei o número dele. Depois disso, recebi algumas chamadas de um número desconhecido, provavelmente do meu irmão, então o bloqueei também para que não tivessem como entrar em contato comigo. Já faz 2 semanas desde então, mas ainda me sinto incomodado com a minha decisão. Apesar de tudo, fico com um sentimento de culpa por não querer ajudar, mesmo sabendo que tenho os meios para isso. Me pergunto se não seria a coisa certa a fazer, mas, ao mesmo tempo, não sei se eles realmente merecem isso. Estou muito confuso sobre o que fazer. Afinal, eu sou o errado por não querer ajudar meu irmão, depois que meu pai se recusou a investir no meu negócio 3 anos atrás e usou todas as economias para o meu irmão. Atualização 1. Oi pessoal, muito obrigado pelas respostas. Decidi que vou refletir sobre isso por mais alguns dias e pensar no que fazer, em vez de deixar minhas emoções tomarem conta. Até agora, eu ainda não tinha falado com minha mãe sobre isso, porque não queria preocupá-la. Ela cortou contato com meu pai e o Eric na mesma época em que eu parei de falar com eles, mas eu sei que ela ainda se preocupa com meu irmão. Afinal, ela é mãe, e sei que, se eu contar que meu irmão está endividado, ela ficará muito ansiosa. Mas eu precisava conversar com ela sobre isso, então contei tudo. Surpreendentemente, ela disse que eu não tinha motivo para ajudar, pois eles nunca se preocuparam comigo ou me apoiaram. Teria sido diferente se meu pai e meu irmão tivessem me pedido desculpas pelo modo como me trataram durante toda a vida, mas eles nem fizeram isso, e isso era o mínimo. Então, eu realmente não tinha motivo para sentir pena deles, porque o Eric cavou a própria cova, e agora ele podia deitar nela. Minha mãe disse que ela se preocuparia se ele fosse mais jovem, mas ele já tem mais de 20 anos e sabia muito bem o que estava fazendo. Ele cometeu um erro, e meu pai permitiu que isso acontecesse, incentivando-o a ser o pior ao longo da vida, então agora os dois teriam que limpar essa bagunça. Achei um ótimo conselho, embora eu ainda não tenha certeza do que quero fazer. Vou continuar pensando, mas, sinceramente, minha mãe tem razão. Esse é o meu dinheiro, que ganhei com muito esforço, e eu não quero simplesmente dar a um viciado em jogos. Além disso, eu nem sei se eles estavam falando a verdade ou se era apenas uma história inventada para arrancar dinheiro de mim. Sinceramente, eu não duvido disso, porque, apesar de tudo, sou muito mais bem-sucedido do que eles imaginavam, e tenho certeza de que isso não é fácil para eles aceitarem. Então, claro, eles tentariam qualquer coisa para me atrapalhar. Atualização 2.
Oi pessoal, fiz a primeira postagem na semana passada, e ontem decidi investigar um pouco para entender o que realmente estava acontecendo e tomar uma decisão informada, sem carregar a culpa de abandonar minha família. Eu sei que eles me trataram mal, mas sou uma pessoa precavida, e queria me certificar de que nada tão grave estava para acontecer, porque eu sei que não conseguiria me perdoar se algo ruim ocorresse e eu me sentisse responsável. Resolvi ir à casa do meu pai para ver como estavam as coisas. Quando cheguei lá, descobri que eles tinham vendido a casa há cerca de 3 semanas, e uma nova família já estava morando lá. Conversei com os vizinhos, e eles disseram que a casa estava à venda há quase um mês, aparentemente, e que o corretor havia feito uma grande venda. Meu pai tinha recebido uma quantia substancial de dinheiro, pois a casa ficava em uma área valorizada. Isso foi 3 semanas atrás, então meu pai já tinha recebido dinheiro quando me ligou. Não entendi por que ele sentiu necessidade de me pedir mais dinheiro. Estava confuso, e eu não sabia o que pensar até que, esta manhã, recebi uma ligação do advogado do meu pai, informando que eu seria excluído do testamento, pois aparentemente eu havia falhado em um teste que ele me impôs. Vocês estão lendo certo, eles não estavam em apuros de verdade, meu pai apenas estava me testando para ver se eu estaria ao lado deles. Com base nesse teste, ele decidiria se me incluiria na herança. Ele vendeu a casa porque estava se mudando para morar com o Eric, que havia terminado a residência recentemente, e, como queria encerrar tudo antes de partir, inventou esse pequeno teste. Eu nem consigo imaginar que tipo de mente perturbada acha que isso é uma coisa aceitável de se fazer. Sinceramente, estou feliz por ter falhado no teste dele, porque realmente não preciso do dinheiro dele. Ele poderia desaparecer da face da terra amanhã que eu não me importaria, pois passei semanas me preocupando com isso, e não chegou a lugar nenhum, então chega disso. É inacreditável o quanto eles ainda são insensíveis e psicóticos. Algumas pessoas simplesmente não são capazes de mudar e pensam que o mundo gira ao redor delas. Ainda bem que o meu negócio está indo bem e provavelmente não vou precisar da herança de ninguém pelo resto da minha vida, se o crescimento continuar. O mistério foi resolvido, e não tenho mais motivo para me preocupar. É triste, porque, se algum dia realmente acontecer algo, eu provavelmente nem vou acreditar. Eles são patéticos, e eu preciso dizer isso. Atualização 3. Oi pessoal, esta atualização vem quase um ano após a última, e estou feliz em dizer que estou noivo agora. Conheci minha futura esposa no ano passado, e sei que ficar noivo após apenas um ano é rápido para a maioria das pessoas, mas como dizem, quando você sabe, você sabe. Além disso, conheço minha noiva desde criança, ela se mudou por um tempo, mas agora está de volta, e foi assim que nos reconectamos e começamos a namorar quase imediatamente, porque já tínhamos perdido muito tempo e não queríamos mais isso. Mas esta atualização não é sobre ela, embora eu adoraria continuar falando sobre isso. É sobre a reação do meu pai e do meu irmão à notícia do noivado. Por algum motivo, eles sentiram a necessidade de entrar em contato comigo por e-mail e informar que, embora estivessem felizes por mim e minha noiva, não compareceriam ao casamento, pois achavam inapropriado estar em um evento cujo anfitrião nem gosta deles. Então, me desejaram felicidades, mas disseram que não participariam de nenhuma festividade. Minha mãe, minha noiva, meus amigos e praticamente todo mundo que conheço leu o e-mail, porque eu o encaminhei a todos, e nós rimos muito. Foi ousado da parte deles supor que seriam convidados, mas, de qualquer forma, é bom ver que eles não mudaram nada e ainda pensam que o mundo gira ao redor deles. Pelo menos isso nos mantém entretidos, com certeza. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.